Fala pessoal, tudo tranquilo aí com vocês? Então, na aula de hoje, nós estaremos falando sobre modificadores de acesso e encapsulamento, tá? Então, aí, nessa parte de modificadores de acesso, primeiro nós temos uma questão aí de visibilidade, tanto de atributos quanto de métodos, tá? Então, a visibilidade aí e os seus modificadores de acesso, eles definem quais classes podem usar ou ter acesso a um determinado elemento, tá? Então, esses elementos podem ser tanto uma classe, atributos de uma classe, ou seja, ali as variáveis, né? Ou os métodos de uma classe. Então, no exemplo que a gente está pegando para trabalhar hoje, nós temos aqui uma classe pessoa. Então, nós temos primeiro aqui a estrutura do projeto, tá, gente? Então, percebam aqui que nós temos um projeto chamado visibilidade. Dentro desse projeto, nós temos a pasta de source packages, que são os pacotes aí do projeto, tá? Temos criado um pacote modelo, que é onde a nossa classe pessoa está inserida. E temos o pacote visibilidade, onde roda o programa principal aqui, que contém o método main, perfeito? Então, aqui na classe pessoa, nós temos 3 atributos, nome, sobrenome e idade, e temos um método fazer aniversário. Então, aqui, ó, notem que nós temos a palavra public, tanto nos atributos quanto aqui no método, beleza? E dentro aqui do nosso programa principal, nós temos aqui o método main, onde nós instanciamos um objeto do tipo pessoa. Então, P1 é uma pessoa, tá? E aí nós fazemos acesso direto nos atributos da classe. Então, nós acessamos o nome, passamos um valor, acessamos o sobrenome, passamos um valor para o sobrenome e acessamos a idade, passando um valor para a idade. Porém, percebam que na idade foi passado um valor menos 5. Então, não existe uma pessoa com menos 5 de idade, né? Ou seja, supondo que essa pessoa começa com uma idade 0, supondo que essa pessoa nasceu aqui, né? A pessoa não pode ter menos 5 de idade. Ou seja, a pessoa ainda não fez nenhum aniversário, né? E mesmo se fizesse, não poderia ser um valor negativo. Então, para a gente resolver esse tipo de problema, a melhor solução é forçar quem utiliza a classe pessoa, ou seja, ali seria a classe onde está o nosso programa principal, a chamar os métodos corretos e não permitiu esse acesso direto aos atributos da classe. Então, percebam que aqui o acesso está sendo diretamente feito no atributo, ok? E aí, dentro do Java, a gente possui 4 modificadores de acesso, que são eles o public, que a gente acabou de ver ali, o protected, o private e o friendly ou default. Mas os principais, que normalmente são aí mais utilizados, tá? São o public, o protected e o private. Mais o public e o private, tá bom, gente? Então, o private, ele é um modificador de acesso que ele vai permitir que somente a própria classe consiga fazer o acesso direto aos atributos e aos métodos, ok? Então, se o atributo ou o método tiver private, somente aquela classe ali dentro daquele escopo é que consegue fazer o acesso. O protected, ele também é visível em todo o escopo de classe, mas também a gente consegue acessar diretamente esses atributos e métodos em todas as classes que estão no mesmo pacote. Então, voltando aqui, tá? Para ficar mais tranquilo aqui o entendimento. Percebam que aqui nós temos a classe pessoa. Se nós tivéssemos uma outra classe dentro do pacote modelo e essa classe precisasse fazer o uso da classe pessoa da mesma forma aqui que o nosso programa principal está fazendo, se estiver dentro do mesmo pacote, vai ser possível o acesso direto aos atributos, ok? Então, o protected tem esse conceito aí. E o public, como a gente viu, é um acesso irrestrito, tá? Então, tanto classes que estão dentro do mesmo pacote quanto fora conseguem fazer o acesso direto. Então, aí consegue ser acessado de qualquer classe, beleza?
Então, aqui é só uma representação gráfica, onde a gente pode ver aqui que o modificador public ele tem acesso aos métodos e atributos tanto dentro da própria classe, quanto da subclasse, em caso de herança, tá? Tanto também em todas as classes que estão no mesmo pacote e em todos os locais, ou seja, as classes que estão fora do pacote também. Aqui, o default é apenas na classe e nos pacotes. Então, a única diferença que tem para o protected é que o protected também permite nas subclasses, tá? E o private, como a gente acabou de ver, o acesso é permitido apenas dentro do escopo da classe, beleza? E aí, como é que a gente corrige esse problema da idade? Para fazer essa correção, a gente deve encapsular a classe protegendo todos os nossos atributos. Então, a gente pode usar um comportamento, ou seja, um método, que vai alterar o valor da idade de forma correta, sem precisar saber como esse código é executado. Então, a gente apenas chama um método que faz a alteração do atributo lá na classe. Entenderam? Então, a gente deve apenas saber o que esse método faz. A gente não precisa saber o que está implementado dentro desse método. Beleza? Então, ó, aqui no exemplo, agora temos algumas modificações, tá? Então, percebemos aqui que o modificador de acesso ele sai de public para private no atributo idade. Então, o nome e o sobrenome continuam públicos e a idade foi alterada para private. Já com essa alteração realizada, lá na nossa classe principal, onde está o nosso método main, que roda o programa principal, a gente percebe que o atributo da idade ele não está mais acessível, ou seja, visível, fora do escopo da classe. Então, notem que esse tracejado vermelho aqui já é o compilador do Java informando que esse atributo aqui ele não é acessível de fora da classe, beleza? Então, aqui já não é mais possível passar esse valor menos 5. E aí, para a gente alterar a idade de uma pessoa, nós podemos chamar o método que é responsável por essa tarefa. Então, o método fazer aniversário, ele altera o valor existente dentro do atributo da idade que está encapsulado na classe. Ou seja, voltando aqui, nós temos o atributo da idade que foi encapsulado, então agora ele é private, e só o fazer aniversário consegue alterar esse atributo. Então percebam dentro do método fazer aniversário que ele recupera o atributo idade. Então aqui é usado a palavra diz. Então essa palavra diz, ela serve para fazer referência a todos os atributos ou métodos de uma classe, dentro da própria classe aqui, do escopo da classe pessoa, no caso, né? E aí, quando nós criamos um objeto, a variável idade ela é inicializada com o valor 0. Então, quando é chamado o método fazer aniversário, a idade que tinha o valor 0 vai receber aqui a própria idade, então o próprio valor do atributo que é 0, mais 1. Então, quando se faz aniversário, vai da idade 0 para a idade 1. Depois da idade 1 para a idade 2 e assim por diante. Tranquilo, gente? Então, a partir daí, a gente consegue perceber o porquê que é importante a gente fazer o encapsulamento da nossa classe. Então, nós teremos tanto os métodos e atributos que estarão inacessíveis de fora da classe, quanto os métodos e atributos que serão públicos, que vão poder ser acessados de fora aí da nossa classe. Beleza, pessoal? Então, nessa primeira parte, a gente fica aqui. E a gente dá continuação na segunda parte dessa aula. Beleza, pessoal? Então, até a segunda parte aí. Valeu!